Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais e últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo dessa segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024. Hoje eu não pude estar com vocês ao longo do dia porque a Nicole teve um probleminha de saúde e eu virei esse domingo para segunda-feira com ela no hospital, acordado, claro, ao lado dela. Chegando em casa, com ela medicada e ela estando melhor ali já por volta das 13 horas, eu precisei descansar também, eu não consegui ficar acordado e também fiquei o dia inteiro acudindo, ajudando no que precisasse, né? Eu precisava estar descansado porque no momento que ela acordasse, se ela não se sentisse bem, eu precisava estar inteiro para poder ajudá-la, ajudar a Miriane, no que fosse preciso. Então, por isso, hoje, a gente não fez os vídeos nos horários certos, não fez os vídeos da maneira que a gente está acostumado a fazer para vocês, né? Mas agora, vendo que tá tudo bem com ela, que ela tá melhorzinha, já tá se recuperando, graças a Deus, eu resolvi vir aqui contar para vocês um pouquinho daquilo que foi o dia do Flamengo, falar para vocês um pouquinho sobre como o Flamengo se preparou para poder enfrentar amanhã a equipe do Fortaleza, numa disputa que pode não só trazer o Flamengo de volta ao G4, nesse exato momento o Flamengo está fora do G4 devido aos resultados que aconteceram na 35ª rodada, e também pode alçar o Flamengo à possibilidade de disputa, se não do título brasileiro, porque muitas pessoas desconfiam disso, mas há voos maiores dentro do certame nacional, uma vez que toda a grana que a gente arrecadar a partir de agora vai ser fundamental e muito importante para a gente poder, a partir de 2025, sonhar mais com a questão do nosso estádio próprio, que, aliás, hoje, Rodolfo Landim falou a respeito do estádio próprio nesta segunda-feira. Nós tivemos um encontro com Eduardo Paes lá na Gávea, onde ele assinou o termo de compromisso de construção do estádio rubro-negro, onde, a partir de agora, o Flamengo tem que passar por uma série de processos para conseguir não só vender o seu potencial construtivo, mas também o naming rights. E sobre o naming rights, Rodolfo Landim também falou que há reuniões agendadas para ele ainda este ano conseguir vender o naming rights do estádio rubro-negro. E aí vem algumas informações importantes que eu vou trazer para vocês a respeito desse 1,4 milhões de reais que o Flamengo pretende arrecadar com o naming rights. E como o Flamengo vai fazer para usar essa grana na construção do estádio do Flamengo. Também quero falar com vocês a respeito da venda de atletas. Há alguns jogadores que há algum tempo já querem ser vendidos para a Europa. E como há um alinhamento maior com essa diretoria do que com a próxima diretoria que vai entrar, o próprio staff de alguns jogadores está tentando correr aí contra o tempo para fazer com que as negociações se concretizem antes do dia 9 de dezembro, que pode haver uma reviravolta e essas negociações deixarem de existir. Eu vou falar que jogador é esse, ou quais jogadores são esses, e vou trazer todos os detalhes disso para vocês. Fechou? Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha, e sempre com a ideia de que a nossa missão não é só informar, e também tentar facilitar a vida de vocês. Por isso, eu sempre falo com vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue trazer para você aquela grana que você tanto precisa para resolver os seus problemas financeiros. Sejam eles a rematrícula das crianças na escola, consertar o seu carro, pagamento de dívidas ou simplesmente aproveitar para fazer aquela viagem com a família. Quer saber como você pode fazer isso? Através do seu FGTS que está parado lá mesmo. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Eles vão auxiliar vocês a conseguir esse dinheiro para que vocês possam, enfim, ter essa tranquilidade financeira na família de vocês. Há mais de 3 anos a gente recomenda a Mais Ágil nesse canal. E se a gente recomenda a Mais Ágil, é porque a gente confia. Clica no link ou ligue para eles através do telefone 55 9921299983 e comprove aquilo que eu estou falando. A Mais Ágil vai te ajudar a resolver o seu problema financeiro. Pode confiar. Bom, falando então
do Mengão Queridão a partir de agora, tá, pessoal? O Flamengo já embarcou para viajar para Fortaleza, no Ceará, onde amanhã à noite o Flamengo vai enfrentar a equipe do Fortaleza. Nesse exato momento, o líder do certame nacional é o Palmeiras, com 70 pontos, seguido pelo Botafogo com o mesmo número de pontos. Aí nós temos o Internacional de Porto Alegre, o Fortaleza e só então o Mengão Queridão com 62 pontos. Caso o Flamengo vença a equipe do Fortaleza, o Flamengo vai a 65 pontos e já entra novamente no G4 na briga pelo Campeonato Brasileiro. Eu fico muito reticente de falar com vocês sobre a briga do Campeonato Brasileiro, porque muitas pessoas não acreditam que ainda seja possível o Flamengo lutar pelo Campeonato Brasileiro. E, para mim, tudo bem, eu aceito isso. Só que, se nós temos 62 pontos, vencemos amanhã o Fortaleza, chegamos a 65 e vamos à terceira colocação do certame, a 5 pontos do líder, tendo ainda mais 9 pontos em disputa, não dá para eu achar que o Flamengo não pode beliscar o Campeonato Brasileiro. Até porque foi assim em 2009, foi assim em 2013 na Copa do Brasil, totalmente desacreditados. Perdemos um treinador por falar que nossos jogadores não entendiam aquilo que ele falava. Foi assim em 2020. Então o Flamengo está cheio de momentos na sua história que provam que pode dar certo. Aí vai de cada um, da fé de cada um, naquilo que cada um acredita. Mas o jogo de amanhã é fundamental e muito importante para o Flamengo. O Gabigol voltou a ser relacionado para uma partida depois de 2 jogos. Assim como Carlinhos e Nicolás de la Cruz, que fazia tempo que não eram relacionados para um jogo do Flamengo. Felipe Luiz, pela primeira vez, vai ter um grupo vasto de opções para poder enfrentar uma equipe pelo Campeonato Brasileiro. No gol, o Felipe Luiz levou Matheus Cunha, Diogo Alves e Agustin Rossi. Para as laterais, na esquerda, levou o Alexandro Ayrton Lucas e na direita, pela primeira vez, ele pôde ter Varela e Wesley. O miolo de zaga do Flamengo: Léo Pereira, João Vitor, Cleiton, Léo Ortiz e Davi Luiz. Lembrando que Fabrício Bruno está suspenso, por isso não está relacionado para esse jogo. Os volantes, Alan, Eric Pulgar, foram relacionados para esse jogo. O menino Everton Araújo também está suspenso, por isso não foi. Os meias, Nicolás de la Cruz, Matheus Gonçalves, Gerson, Lohan e Charlie Alcaraz foram relacionados pelo técnico Felipe Luiz. Já nas pontas, ele tem Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. E para jogar como centroavante, ele tem Carlinhos, que voltou a ser relacionado, e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, que saiu do castigo colocado pelo Marcos Braz para poder jogar esse jogo do Mengão contra a equipe do Fortaleza. O jogo é importante, não só, como eu venho falando sempre para vocês, pelo aspecto de ganhar ou não o Brasileirão, mas sim pelo aspecto financeiro. Rodolfo Landim recebeu hoje o Eduardo Paes e eles assinaram o compromisso da construção do estádio do Flamengo. Esse termo vai dar direito ao Flamengo a entrar na Câmara de Vereadores com um pedido de aquisição e de mudança do potencial construtivo da Gávea lá para onde o Flamengo pretende construir o seu estádio no gasômetro, né? A Câmara aprovando, o Flamengo vai então passar pelo processo de venda desses 500 milhões de reais em potencial construtivo, que eu tenho dito para vocês que é difícil, é complicado, mas é possível. No vídeo de ontem eu trouxe a explicação do advogado e conselheiro do Flamengo, Walter Monteiro, sobre o que é o potencial construtivo. Então, se você ainda não entendeu bem essa parada de potencial construtivo, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo que eu gravei ontem. Vai estar aqui naquela caixinha no final do vídeo, tá? É só clicar e assistir, vocês vão entender, porque ele explica com uma perfeição gigantesca de detalhes e de uma didática absoluta o que é o potencial construtivo. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre o naming rights. Hoje, o Rodolfo Landim disse que tem algumas reuniões marcadas a partir de hoje em São Paulo, com algumas empresas e com algumas entidades que são maiores do que empresas para venda do naming rights do estádio. A venda do naming rights, ela é muito importante a partir do momento que você pensar em antecipar essa receita
para poder investir no estádio do Flamengo. O Flamengo espera, por exemplo, conseguir 1,4, 1,5 bilhão de reais na venda do naming rights por 20 anos, o que daria algo em torno aí de 73 milhões de reais anual a ser recebido da empresa que vai ter o naming rights no estádio. Já que o Flamengo precisa desse dinheiro para construir o estádio, o Flamengo já bolou, segundo o Rodolfo Landim, uma maneira de antecipar esse recurso. E aí, o que eu vou contar agora para vocês vai de encontro com aquilo que eu venho falando. Quando você antecipa um recurso, você perde alguma coisinha nele, né? Pois é, a ideia do Rodolfo Landim é antecipar 1,4 milhões de reais, ou seja, pegar um empréstimo no banco desse dinheiro para poder aplicá-lo no estádio. Mas espera aí, gente, quando a gente pega uma antecipação financeira, você tem juros, você tem uma multa, você tem todo um processo que você tem que pagar por aquela antecipação. A ideia do Rodolfo Landim é isso, obviamente, espero eu, baseado em estudos que ele próprio já fez com alguns bancos, com algumas instituições financeiras, tá? Se é 1,4 bilhão que ele vai receber em contrato com quem quer que ele feche, empresa ou entidade, como ele mesmo disse hoje, antecipando essa verba, ele espera perder aproximadamente 600 milhões de reais. O que quer dizer que de 1,4 bilhão de naming rights, ele vai conseguir investir inicialmente na construção do estádio 800 milhões de reais. Se perde nesse processo 600 milhões de reais. O que para muitas pessoas pode ser um valor grande ou pode ser um valor insignificante, dependendo daquilo que você achar como legal para poder construir esse estádio. Se o Flamengo conseguisse montar um projeto para arrecadar novas receitas, talvez eu não precisasse perder 600 milhões de reais. Vale lembrar um detalhe, o que o Flamengo espera perder na antecipação do naming rights é maior do que o potencial construtivo. O potencial construtivo do Flamengo, ele está avaliado em 552 milhões de reais. E como eu já disse para vocês, é muito difícil vender potencial construtivo. É possível, mas é muito difícil de vender. E o que o Flamengo está se propondo perder por antecipar o naming rights é mais do que o potencial construtivo. Então eu pergunto para vocês, a ideia do Landim é uma boa? De 1,4 que eu vou receber picado em 20 anos, é melhor eu antecipar essa receita e perder 600 milhões de reais, mas eu vou poder investir agora na construção do estádio? Ou melhor, seria o Rodolfo Landim contar apenas com 73 milhões por ano, que é um valor muito baixo, não perder nem um centavo, mas ter o trabalho de montar um projeto para trazer receita nova. E aí tomem muito cuidado com a questão da receita nova, porque uma receita nova é a SAF, e ninguém quer a SAF no Flamengo. Era justamente disso que o Landim falava, e aí a gente tem que ser justo para passar a informação. O Landim não queria perder nenhum centavo do naming rights, nem queria perder dinheiro, porque todo o dinheiro que for vendido agora, cadeiras cativas, qualquer coisa que for vendida de forma antecipada do estádio, nós vamos perder dinheiro como nós estamos perdendo no naming rights. No naming rights se espera perder 600 milhões. Com as cadeiras cativas, na hora que for antecipar, boa parte vai ser perdido por estar antecipando. Na hora que for vender qualquer outro espaço no estádio, os camarotes, por exemplo, estava me fugindo a palavra aqui, os camarotes, por exemplo, vai se perder milhões ali, porque tudo vai ser antecipado. E era isso que o Landim não queria. O Landim sempre falou que não queria endividar o clube e não queria perder dinheiro na venda daquilo que o estádio tem a propor. E sem a SAF, ele vai perder. Eu sou totalmente contra a SAF, tá? Para deixar bem claro para um ou outro, não falar, o Fabrício fazendo campanha para a SAF, não tem nada disso. Eu estou explicando para vocês o ponto de vista que o Landim tinha naquela época e por que talvez outros candidatos sejam contrários à construção do estádio a toque de caixa rapidamente. Só para vocês terem uma ideia, o Landim já quer começar em 2025 a vender ingressos para a inauguração do estádio, que vai ser só lá em 2029. Por quê? Porque ele quer antecipar essas receitas para construir o estádio, entenderam? Então foi
a maneira que eles encontraram para viabilizar a construção do estádio. Eu pergunto para vocês, é uma boa ideia? Vale lembrar que essas receitas milionárias que a gente já trouxe para vocês aqui são de vendas pelos próximos 20 anos. Cadeiras cativas, camarotes, tudo isso. O Flamengo estaria comprometido sem ganhar nada pelos próximos 20 anos no estádio. Tem que ver bem a questão da bilheteria, inclusive, se ela estaria comprometida nos próximos 20 anos ou não. Mas entendo, se construiria o estádio e por 20 anos não teríamos renda de cadeiras cativas, de camarotes, de name rights, porque tudo foi embutido para a construção do estádio. Teríamos então, a princípio, apenas de lucro a arrecadação com a bilheteria nos jogos do Flamengo para lá, porque o resto está tudo comprometido. Por outro lado, é tudo nosso. Jogamos o dia que quisermos, fazemos o que a gente quiser do nosso estádio, sem precisar pedir pinico para ninguém, como é o caso do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro e também do Palmeiras, entre outros clubes que fizeram parcerias que fazem com que eles não possam jogar as partidas principais no seu campo, porque tem que cedê-los aos seus parceiros. Então, eu quero a sua opinião. É um bom modelo? Não é um bom modelo? Coloquem aqui nos comentários, por gentileza, tá? A diretoria de Rodolfo Landim, ela vai sair do clube agora no final do ano. E com isso, algumas negociações que estão em andamento podem acabar parando, esfriando. Algumas renovações, idem. Então, alguns staffs de jogadores estão pressionando a atual diretoria para resolver essas questões antes que se troque a gestão. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora, mas antes eu quero vender um peixe meu, tá? Gente, eu tô trabalhando num novo projeto, num canal novo que se chama No Mundo Agora, onde eu vou falar dos principais temas e tópicos polêmicos que permeiam o nosso imaginário e também que permeiam as notícias do mundo hoje. Além de falar sobre mistérios do nosso Brasil, mistérios na Europa, mistérios nos Estados Unidos e no mundo todo, eu também quero falar de fatos polêmicos, como a questão do P. Diddy, com toda aquela problemática envolvendo famosos como Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, enfim, eu quero entrar de cabeça nesses assuntos, porque minha veia jornalística e minha veia curiosa me levam a esse destino. Por isso, eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem, caso vocês gostem desse tipo de tópico, desse tipo de assunto, no meu novo canal, No Mundo Agora. O link vai estar aqui abaixo do link da Mais Ágil e também no comentário fixado, na descrição e no comentário fixado, sempre abaixo da Mais Ágil ali. É só clicar, se inscrever, que eu já estou montando as pautas e, se Deus quiser, o nosso primeiro vídeo vai estrear nos próximos dias. E se você gosta desses assuntos, alienígenas, teorias conspiratórias, essas coisas, se inscrevam lá no meu canal, que eu vou ter muito orgulho em falar para vocês o meu ponto de vista baseado sempre jornalisticamente falando. Não é esse negócio de ficar falando por falar o que vocês já viram por aí, não. É colocando a mão na obra ali para poder trazer fatos jornalísticos em cima de tudo isso, valeu? Então cliquem no link aí, o link tá no chat também, se vocês quiserem dar essa força, se inscrevam lá, que muito em breve nós vamos lançar o nosso primeiro vídeo, tá? Bom, voltando a falar sobre o Mengão queridão agora. O Fabrício Bruno é um desses atletas que já queria ter saído do Flamengo desde quando começou a ser convocado pela seleção brasileira. O sonho do atleta é jogar na Europa. O Rennes, da França, foi a equipe que teve agora, recentemente, tentando contratá-lo, mas os valores oferecidos foram abaixo daquilo que o Flamengo julgava necessário, por isso a negociação não ocorreu. Agora a ideia do Rennes é atender o pedido do Flamengo. O Flamengo queria 14 milhões de euros, agora os caras estão dispostos a pagar esse valor para contratar o Fabrício Bruno, porque agora tem ainda a anuência de Sampaoli querer o atleta lá. Então, deve vir essa proposta ainda em 2024 pelo Fabrício Bruno. E a ideia do atleta é conseguir sacramentar sua venda antes que se troque a diretoria. Mas, Fabrício, isso não é possível, a janela está fechada. Não se esqueçam que a janela está fechada para registros, não para compra e venda. O Flamengo pode vender o Fabrício Bruno hoje, por exemplo, e sacramentar a saída dele do clube apenas no dia 1º de janeiro.
receber do clube francês tudo antes e deixá-lo sair apenas em janeiro. Isso pode acontecer. O Wesley é outro que também deseja ser vendido e o Flamengo só espera uma boa proposta para sacramentar nos mesmos moldes, não nos mesmos valores, mas nos mesmos moldes do pedido do Fabrício Bruno. Uma outra situação é a de Eric Pulgar, que já está muito bem encaminhada, diga-se de passagem, mas que é uma temeridade do staff do Pulgar, que numa eventual troca de direção, as coisas possam esfriar. Por isso, há essa pressão em cima da diretoria para conseguir resolver todos esses enlaces antes do término da temporada, antes de vir para uma nova administração. Daí eu pergunto para vocês, o Flamengo deveria correr com esses 3 casos ou não? Deveria esperar a temporada terminar, um novo presidente assumir para então tomar as decisões cabíveis. É muito mais difícil para o Flamengo hoje contratar alguém agora, por conta da limitação da gestão atual não poder esvaziar mais os cofres rubro-negros, do que vender. Vender tá liberado. O que vocês fariam ou o que vocês acham que o Flamengo deveria fazer? Bom, mais uma vez, muito obrigado por ter me esperado até agora, por ter me dado audiência agora, mais de 8 horas da noite, ter me esperado até aqui. Deus, minha família e o Mengão queridão. Essa é a ordem sempre e acho que vocês me entendem, né? Tamo juntos. Hoje não vai ter a telinha de encerramento, não, porque senão demora mais ainda para eu renderizar. Tô colocando vídeo cru sem edição para vocês. Então dá essa moral pra gente, curta, comenta, compartilha. Eu faço tudo para estar sempre presente na vida de vocês, levando informações do Mengão e agora levando informações daquilo que pintar no mundo também. Então espero vocês lá no mundo afora. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.